2, 1, assim. Mas eu queria fazer essa primeira leitura com a igreja. Eu acho que nós temos aprendido muitas vezes, somos condicionados a repetirmos muitas coisas que algumas nem convêm e outras são desnecessárias. Mas a palavra do Senhor é viva e eficaz. Então vale a pena a gente repetir as Sagradas Escrituras, porque nós que cremos em Jesus sabemos que ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela pode criar aquilo que não existe. No princípio, quando a terra estava sem forma e vazia, Deus disse: haja luz. E pela palavra tudo foi criado. Inclusive nós que estamos aqui, pelo poder dessa palavra, estamos sendo regenerados, como diz o apóstolo Pedro nessa epístola. Eu queria ler com você na versão que está aqui comigo, aí depois você volta e acompanha na sua Bíblia o mesmo texto, pode ser? Amém? Eu vou pedir para que os diáconos confiram para nós. Esse momento é um momento muito importante, então nós não queremos que ninguém circule desnecessariamente. Fica aí no seu cantinho, abra sua Bíblia, converse só assim. Se você falar assim: olha, você viu como a palavra de Deus é tremenda? E rapidinho, fala baixinho e volta para lá. Não é para... Olha, eu proíbo a tua bexiga agora de te incomodar. Em nome de Jesus. Porque senão começa a beber água, vai no banheiro, bebe água, vai no banheiro, bebe água, vai no banheiro. Mas pode beber água. Mas se beber muito, precisa ir no banheiro 3 vezes durante a pregação, você vai ser roubado. Né? E nós viemos aqui para ouvirmos o conselho do Senhor, e Ele nos deu na sua palavra. Amém? Então vamos juntos? Portanto, juntos, 1, 2, 3. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom, à medida que se aproxima dele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Amém. Nós temos aqui a epístola de um Pedro que não era mais aquele Pedro, o mesmo Pedro que Jesus conheceu, o Pedro bruto, o Pedro que precisava levar broncas toda hora. Chegou um momento que o diabo influenciou ele de tal forma, com ideias, e ele foi colocar as ideias do diabo para Jesus. Aí Jesus, sabendo, falou assim: arreda-te, Satanás. Pensou que dureza com Pedro, né? Mas Pedro precisava. Mas agora esse Pedro da epístola já não é mais o mesmo. Agora é um Pedro convertido, maduro, cheio do Espírito Santo. Agora ele já está capacitado a exortar os cristãos que já estavam sendo perseguidos ao redor do mundo, e pedir para que eles ficassem firmes durante as perseguições, e também que eles vivessem uma vida de santidade diante do Senhor, por causa da graça de Deus que nos havia alcançado. Então, nós temos um Pedro que, embora haja controvérsias em relação ao que ele ouviu do próprio Senhor, porque um dia Jesus chegou para ele e falou assim: ah tá, você é o Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí alguns pensam: ah, Jesus falou que a igreja ia ser edificada sobre Pedro, mas o contexto das Escrituras não permitem que a gente defina isso, porque ali na verdade existem 2 termos no original, que o primeiro é o nome próprio de Pedro, remete à ideia de uma pedra, de uma pedregulho normal. Seu nome é
pedra, seu nome é Pedro. E o outro termo significa um solo rochoso, onde por cima só tem uma fina camada de terra, mas se você cavar, lembra as palavras de Jesus quando ele fala que um sábio construtor cavou até dar na rocha, aí ele fez o alicerce a partir da rocha e não somente na areia, na superfície. Vocês lembram? É nesse sentido de pedra que Jesus está falando que a igreja seria edificada. E o interessante é que o próprio Pedro nas Escrituras desfaz a controvérsia de que ele é o fundamento da igreja. Muito interessante isso. Então nós vamos ver aqui um Pedro que ele aponta como pedra viva ou pedra angular. A gente já vai ver sobre essa questão, o que é essa pedra. O desenho que vocês têm aí na capa, na entrada, está vendo aquele cantinho ali um pouco cor-de-rosa? Aquilo ali é uma pedra angular em uma das construções da época de Jesus. Então você tem ali uma pedra que define o ângulo da construção. Hoje a gente tem uma ferramenta que é pedreiro aqui, Silvio, esquadro. É o esquadro que define o ângulo, Silvio. Cadê o Silvio? Subiu? É o esquadro. Ok. Inclusive na minha casa tem uns cômodos lá que foi mal construído antigamente, que não se tinha tanta exigência com essa coisa do esquadro, que a gente vai pôr uma prateleira no canto, o negócio não encaixa. Não sei se a casa de vocês já teve isso. Algum lugarzinho lá que está fora do esquadro. Aí as outras partes, as outras peças, os utensílios e os móveis não encaixam. Você vai ter que reformar aquilo ali. Às vezes tem até que demolir, porque no esquadro, uma parede feita, você vai fazer o que com o esquadro? O esquadro é base, o esquadro é parte da fundamentação de uma edificação. Então, um dos modelos é esse que a gente vai mostrar que tem outros modelos. Lógico que a arquitetura evoluiu muito. Então você tem hoje outros elementos que se usa para se fazer uma boa construção. Mas vamos seguir então. Pedro vai apontar para uma outra pedra que não é ele. Então vamos voltar no verso 3 e 4. Primeiro ele diz, que é para as pessoas abandonarem todas aquelas coisas feias, horrorosas. Então assim, aquilo está muito óbvio para a gente. Eu acho que para essa igreja muito mais. Quem aqui já entendeu que tudo que não presta tem que ser deixado, abandonado? Está claro isso já, né, irmãos? Porque tem crente que acha que não. Tem cristão que ele acha que assim, como eu não consegui lidar com essa situação, então eu vou permanecer com ela mesmo, porque a graça é graça. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que o motivo de Deus ter nos alcançado com a sua graça foi justamente para que a gente largasse tudo, abandonasse tudo e desejasse como um recém-nascido. Quem tem filho que amamenta aqui sabe disso. Eles dão aquela olhadinha assim para a mãe já sabe. Tem outros que puxam no cantinho da roupa. Quando é bem bebezinho, Marcão, você lembra dos seus filhos, né? Quando é bem bebezinho, irmãos, eles vão instintivamente com a boquinha assim, esfregando na mão, esfregando, ele sabe que ali vai sair alguma coisa. Interessante, como pode, né? Mas é a sede de um bebê pelo leite materno que Deus coloca. E eu sei que Ele pode também colocar no meu e no teu coração uma sede pela sua fome. Assim como o recém-nascido tem pelo leite. E Pedro exorta os irmãos, sejam assim. Façam como os recém-nascidos. Desejem o leite, porque é por eles que vocês vão crescer para a salvação. Não é? E aí ele diz, agora que provaram que o Senhor é bom. Aí a igreja pode ler o 4 para mim, por favor, de novo? Ele, olha lá, pedra viva, mas ou seja, Jesus não foi tão desejável. O profeta Isaías já tinha dito isso. Nós olhávamos para ele, não víamos nele nem formosura, nem beleza alguma, para que o desejássemos, porque ele estava todo detonado, cara machucado, cuspido, sanguentado, todo feio. Como que alguém ia desejar uma pessoa morrendo igual um assassino? E desejar e falar assim, eu te amo tanto, eu te quero tanto. Não, ele já vai então isso já tinha sido profetizado. Jesus não é algo assim, irmãos, que a gente aparentemente deseja. Nós desejamos outras coisas, porque a concupiscência dos nossos olhos, o desejo de ordenar dos nossos olhos querem outras coisas
que não é Jesus. Por isso que Pedro ensina, vocês precisam desejar o leite. Aí ele diz, à medida que se aproximam dele. Dele o quê? Dele quem? Então Jesus aqui é identificado por quem? Por Pedro, como pedra viva. Olha que interessante. Aí observa, ela foi na verdade rejeitada. Lembra que João, no seu evangelho, diz, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Ou seja, Jesus foi rejeitado pela maioria dos judeus, dos seus compatriotas. Ele é uma pedra fundamental, ele é uma pedra angular, uma pedra principal, e ele é a base da construção de um edifício, que nós vamos falar sobre ele aqui, mas que ele foi, na verdade, rejeitado. Pedro, que ouviu do próprio Senhor, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui ele se refere a Jesus como pedra viva. Para um judeu da época, ficaria claro que essa pedra viva não tem nada a ver com uma pedra que anda, que tem pés, nada disso. É no sentido de que a pedra está estática lá, morta, sem ser moldada, sem ser lapidada, ela não foi recortada, é uma pedra morta. Mas quem é a pedra viva? É a pedra que é retirada do solo, ela é lapidada e ela recebe ali os cortes certinho para fazer o ângulo, então ela se torna uma pedra viva. Agora essa pedra pode dar sustentação e base para todo um edifício ser construído sobre ela, porque ela aguenta o tranco, o peso, a pressão, né? Mas ela também dá a base para que todo o edifício seja construído. Tanto que, se você for analisar as pirâmides do Egito, por exemplo, ela tem uma pedra angular na base. Toda aquela montanha de pedras está sobre uma pedra principal embaixo, que aguenta tudo aquilo durante quantos anos? Então Pedro está falando, Cristo é essa pedra, a pedra principal, a pedra viva. O que é pedra viva? Pedra capaz de ter sobre ela um edifício baseado nela. Não existe você construir um edifício sobre uma pedra sem observar os seus ângulos. Então a construção sobre a pedra angular precisa ser baseada nas medidas da pedra, senão ela se torna pedra de tropeço. A gente vai ver daqui a pouquinho. O efeito inverte o objetivo. Então tá, já esclarecemos que Jesus se refere a Pedro pelo seu nome, e depois ele diz que a igreja seria edificada sobre a pedra. São dois termos diferentes. O primeiro é o nome próprio de Pedro, e o segundo é ele mesmo. Quando Jesus fala que a pedra vai servir para que a igreja seja edificada sobre ela, ele está falando dele mesmo, não é? Até porque o nome de Pedro em hebraico era Simão, Cefas, e não Pedro. Pedro foi o nome grego dado a Pedro, já após a sua chamada para o ministério. Então, em relação à controvérsia sobre o fundamento da igreja, porque se a igreja está edificada sobre alguém que é falível, sobre alguém que é pecador como nós, então a igreja não é tão importante assim. Ela pode cair, ela pode ruir. Por isso que Jesus diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos ver por que Jesus diz isso. Pedro, cheio do Espírito Santo, faz o primeiro discurso em Jerusalém, em Atos 2, no dia de Pentecostes, converte algumas pessoas, e ali continua, a igreja nasce e vai indo. Daqui a pouco Pedro e João sobem ao templo, lembra? Eles sobem na hora da oração, num dos momentos de oração, e tem lá um aleijado na porta. E ele fala, me dá uma esmola. E Pedro e João dizem assim, olha, nós não temos ouro nem prata, mas o que temos isso te damos. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. O homem, pum, levantou e foi curado. Mas aí quando ele foi curado, os fariseus
chamaram Pedro para... Aí Pedro dá toda uma explicação nesse contexto, e olha o que acontece em Atos 4, de 8 a 12. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores... É Pedro que está falando, irmãos. Aquele que ouviu, tu és Pedro. Dá uma olhada no que ele diz. 10. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Agora olha o que ele declara. Olha o que o Pedro declara. Este Jesus, você pode ler comigo? Vamos lá? Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Olha que interessante. Aí o 12 diz, aí olha o que Pedro diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. É Jesus mesmo, é só Jesus, é Ele. Ele é o principal, Ele é o centro, Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. É Ele, é nele, é sobre Ele, é para Ele. Como nós cantamos aqui, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. E a igreja diz? Amém. Aleluia. Então Pedro aponta para quem? Pedro não podia dizer assim: um dia ele me chamou de pedra e falou que a igreja seria edificada sobre mim, e por isso aqui. Não, ele falou assim: deixa eu tirar a atenção de mim, porque ele não estava falando sobre mim, ele estava falando sobre ele mesmo. Ele é a pedra angular. Jesus é a pedra angular, pode ser chamada de pedra de esquina, pedra principal do templo de Deus, que é a igreja. Presta atenção, queridos, a gente está falando da igreja. Nós não estamos falando apenas de uma igreja institucional. Nós estamos falando apenas da organização que serve à igreja. Tem gente que se perde nisso. Hoje se critica muito a igreja ou as igrejas, mas a igreja de Cristo, a casa que está sendo construída, é espiritual e não pode ser tocada de qualquer forma, porque é o templo vivo do Senhor. Se alguém está administrando a parte organizacional, institucional, de modo que precisa melhorar, os próprios membros dessa organização precisam ajudar a organizar, melhorar essa organização. Mas a igreja, como o corpo vivo de Jesus, ela é perfeitamente edificada a partir de Cristo. Primeiro, irmãos, quando a gente pensa em igreja como templo espiritual, a gente precisa se lembrar que Jesus está presente na base. Jesus está presente na base. É Ele que está me definindo o ângulo. É Ele que define a direção, para onde a construção vai andar, ou como que faz. É tão duro aquele pedreiro que chega na casa da gente e você pede: irmão, você faz isso aqui para mim, irmãozinho? Você chega lá, o irmão fez outra coisa. Eu tive uma ideia. O problema é seu, você teve uma ideia. Eu queria fazer outra coisa, é a minha casa. Por mais que tenha bons pedreiros, que tenha ideias maravilhosas, mas ele precisa comunicar ao proprietário primeiro. Por isso que tem muita gente pensando que é igreja, mas não é. Porque não está edificado sobre Jesus. Não está edificado sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos. Não está edificado sobre a doutrina das Escrituras. Tudo que está edificado fora da doutrina não é igreja. Jesus é a pedra angular, não Pedro. Pedro é só uma pequena pedra bruta que foi lapidada, cheia de Espírito Santo. E agora ele tem condições de se tornar uma pedra vivificada pela pedra. São figuras, mas são figuras importantíssimas.
Só se torna igreja quem era uma pedra morta e se chegou a Jesus e perguntou: como eu faço para estar encaixado em você? Como eu faço para me encaixar na tua construção? Não é o contrário. Hoje se tem na pós-modernidade um Deus que se adequa aos valores e princípios do mundo. Esse não é o Deus da Escritura e não é a pedra viva angular. A pedra angular, ou você se encaixa nela ou você tropeça nela. Tenta pegar um tijolo de qualquer tamanho e enfiar num buraco que não cabe lá na sua casa. Não é. Quanto não cortar ele. E às vezes fica uma arestazinha, né, Marcão? Uma areia. Fica lá uma pedrinha da areia no tijolo. Aí você vai lá e vai encaixar. Não entra, não tem jeito. Você vai quebrar o tijolo e perder o tijolo. Vai pensando nisso. Na igreja de Cristo não se entra de qualquer jeito. Para fazer parte da igreja de Cristo não é de qualquer forma. Precisa olhar para a pedra angular, para a base. É Jesus que define as medidas, os parâmetros. E não só isso, Ele providencia todo o recurso e o poder necessário para te fazer uma pedra lapidada, viva, junto com Ele. É Ele que providencia isso. É a graça dele. Vamos ver alguns modelos de pedra angular. Olha lá, quem já viu construção em arco? O que eles fazem? Eles vão levantando pedra, levantando. Quando inclina, tem que ir escorando por baixo. Mas quando chega no último espaço, precisa de uma pedra que vai sustentar tudo quando tirar a escora. O nome dessa pedra também é pedra principal. Essa pedra ela é colocada sob forte impacto. Às vezes eles precisam dar uma marretada. Pô! Ela entra uma vez só. Se não entrar, começa tudo de novo. Então se ela entrar no impacto, pá! Ela entrou. Quando ela entrou, ela está sustentando todo o peso de 2 colunas de pedra, desde o chão até aqui, ó. Se entrar uma pessoa ali, ninguém esmaga. Mas a pedra angular ela aguenta, porque ela foi preparada para isso. E nós temos na história das construções edifícios milenares, onde a pedra angular continua lá, desde quando foi colocada. 3.000 anos, 4.000 anos, 6.000 anos. Tem construções de até 6.000 anos com a pedra angular no arco. Aleluia. Quem pode dizer Jesus é a pedra? Aleluia. Ele é a pedra de sustentação. Ele é a pedra que dá sentido. E Pedro está apontando para ele. Vocês querem ficar firmes durante as perseguições? Eu vim nessa manhã aqui como ministro do Senhor dizer para você que o mundo não vai melhorar. Mas aqui está o povo que está sendo edificado sobre a pedra viva. Nós vamos aguentar até o fim. Fala para o seu irmão, aguenta firme, porque Jesus está sustentando e Ele vai nos guardar. Até o fim Ele vai nos sustentar. Não desista, não desanime, porque Cristo é a pedra viva, a pedra angular. Tem mais um modelinho, acho que é o que a gente já usou. E você pode também se lembrar das pirâmides, você pode se lembrar das muralhas famosas. Sempre tem lá uma pedra ou algumas que dão a sustentação. Hoje nós usamos muito alicerce. Você cava, deu um solo firme, você põe lá a sapata, não é isso? Mas nesse tempo era assim, não tinha cimento para colar. Então as pedras tinham que ser lapidadas, grandes, para ter equilíbrio, sustentação e ficar lá. E estão lá coladas até hoje. Por que aquelas pirâmides não desmoronam? Por que a igreja não é destruída? Por que eu sou indestrutível? Pensa nisso. Por que você pode dizer assim: enquanto eu for parte da igreja de Cristo, não tem como me destruir? Ninguém se alegra, não tem problema. Eu estou alegre. Vamos o 4 e 5. Os irmãos estão sob impacto, né? Já estão vendo Jesus? Quem entendeu já? Que o negócio é com ele mesmo. Amém? O versos 4 e 5 de novo. À medida que se aproximam dele, a pedra vira, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, o que vai acontecer? O 5. Quando se aproxima dele,
Vocês também. Olha lá. Como? Na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo Sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus. quem te viu, quem te vê. Pedrinha velha morta, bolorada lá no lugar. O Senhor pega você, se você quiser. Ele pega você, lapida você e diz assim: você vai fazer parte do meu edifício. Você vai fazer parte do meu edifício junto com outros irmãos. Tem gente que não consegue ser cristão por isso, porque ele não aceita se relacionar. Impossível ser pedra viva sem querer estar junto com outra pedra viva. Porque um edifício não é feito com uma pedra só. Nenhuma construção é feita com uma pedra só. Cristo é principal. Pastor, e como faz para dar certo? Porque é tão difícil. Você não sabe esse irmão que está do meu lado aqui como ele é ruim. Como ele é difícil. Não olha para ele agora não. Você não sabe como é complicado. Mas sabe por que não dá certo? Porque você não aceita ser lapidado. Se você aceitar ele pegar a talhadeira e meter a marreta e arrancar essas arestas suas aí, você vai ver se não encaixa. Encaixa. Quantos podem dizer comigo? Encaixa. Diga assim: o que é impossível para mim é possível para ele. Ele é a pedra viva. Aleluia. Amém? Então o edifício, à medida que nós nos aproximamos da pedra viva, o que acontece? Ele lapida a nossa vida. Nós deixamos de ser uma pedra comum e ele então vai nos moldar. Ele vai dizer: deixa eu ver onde esse tijolo aqui vai encaixar. Deixa eu ver em qual curva, em qual altura da parede, qual peso que ele vai aguentar, se ele consegue estar no ângulo certinho que eu defini. Ou tem um negócio faltando aqui. Pastor, vai lá, doutrina nele, disciplina nele. Chama. Por isso que tem crente que eu vou embora dessa igreja que o pastor me deu uma bronca, aquele magrelo lá, aquele ex-magrelo. Mas será que não é Deus te lapidando? Será que não é Deus? Às vezes até as próprias circunstâncias da vida. Deus permite que venham lá e Ele fala: é para que a prova da vossa fé, provada como ouro, seja realizada. Por quê, irmãos? Porque não é qualquer pedra. Deus, veja bem, queridos, Deus ama todos nós, indistintamente, amém? Mas Ele não coloca a gente dentro dele de qualquer coisa. Porque primeiro que a gente está morto, Ele dá vida. Tudo é Ele, amém, queridos? Eu não quero que você se sinta aqui um peso: ai pastor, eu mesmo, uma pedra, pegar a mim mesmo, lapidar a mim mesmo. Não, preste atenção. Deus teve graça suficiente, misericórdia suficiente para nos transformar em pedras vivas. Ele é que nos chama, que nos capacita, que nos lapida. Agora a gente precisa se tornar maleável, porque Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança. Deus não vai agredir você e mudar em você aquilo que você não aceita que seja mudado. Deus não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Deus vai fazer aquilo que você estiver aberto para Ele fazer. Amém? Cristo é pedra viva que vivifica as demais pedras da construção. Vejamos alguns aspectos desse tratamento das pedras. Olha o que o próprio Pedro está dizendo no início dessa carta que a gente está lendo. Olha lá no primeiro capítulo, primeiros versículos 1 e 2. Pedro, ele se identifica. Quem está escrevendo a carta? Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo. A quem que ele está escrevendo? Aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Agora olha aí, lê com calma isso aí. Vamos lá, juntos nós. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para viver do jeito que já estava vivendo.
viver mais do jeito que vivia antes? Não, aconteceu tudo isso. Deus, de antemão, já sabia que nós seríamos escolhidos pela obra santificadora do Espírito. Para quê? Para a gente ficar do mesmo jeito? Não. Para a obediência a Jesus. E a aspersão, olha, presta atenção, queridos. A aspersão, olha que figura que ele usa. Ninguém tem sangue hoje, não tem sangue aqui hoje, mas tem. Quando que acontece essa aspersão do sangue? Todas as vezes que eu, pela palavra, sou confrontado e reconheço o meu pecado e digo: Deus, tem misericórdia de mim, tem um negócio feio aqui, minha pedra está meio com caroço aqui, não vai dar para encaixar na parede do teu templo. Aí o Senhor vai assim, expira o sangue do Cordeiro, porque a palavra diz que Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Dito seja o nome do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa: quem mandou você vir aqui hoje? Quem mandou você vir? Não tem desculpa. Você tem tudo que você precisa em Jesus para ser parte do seu templo, da sua igreja, do seu corpo. Limpo, tratado, purificado, lapidado como uma pedra viva, que vai servir para a morada de Deus. A gente cantou hoje aqui, como que foi? Santo Espírito aqui. Não é aqui, não é nas paredes. É Santo Espírito aqui. Vem inundar, encher. Esse é a igreja, lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados. Não é o que a gente está cantando? O desejo de Deus é que Ele não habite nunca mais em templos feitos por mãos humanas. Então nós fomos escolhidos para a obediência a Jesus e a aspersão do seu sangue. E aí Ele saúda. Graça e paz lhe sejam multiplicadas. Isso aqui não é uma regra de saudação, certo? Tem gente assim, tem que saudar sim, porque está aqui. Não, ali não é uma doutrina que tem que saudar. Essa coisa tem que ser para o Senhor, tem que ser para de Deus, tem que ser, isso não tem na Bíblia. Você pode dizer também bom dia, boa noite, paz, graça e paz. Se você disser com o coração puro, cheio do Espírito Santo, tá bom. Pode falar paz e prosperidade, que é o shalom hebraico. Entendeu? Porque não tem uma regra na Bíblia. A regra da Bíblia é: seja educado, saúde as pessoas. Inclusive tem um negócio assim na Bíblia: você chegar na rodinha, tem lá irmãos e tem pessoas que não são irmãs. Aí você, paz do Senhor, Pedrinho Sampaio, passeou. Eu não falo nem paz do Senhor, mas é passeou, né? Passeou, Yara. Aí o outro fala assim, bom dia para você, porque a pessoa não é da igreja. Você vai fazer educação. Ou você dá paz para todo mundo, ou não dá para ninguém. Ou dá bom dia, Paulo. Amém? Mas a gente inventa um monte de coisa e ainda procura apoiar-se na Bíblia, que não está falando isso. Ali foi o jeito que Ele saudou naquele dia. Amém? Vamos para 1 Pedro 1, 22 e 24. Vocês podem ler da direita 22, do meio 23 e do canto 24. Amém? Vamos lá. Vocês. Agora. Está aí não? Vai? Não tem? Então deixa que eu ler. Agora que vocês, olha na sua Bíblia, 1, 22 a 24. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade. Olha lá, irmãos, ele está falando de pedra que ao chegar perto de Jesus se torna pedra viva. Como que isso acontece? Acontece quando a gente é purificado pela obediência à verdade. Não tem algo místico que acontece subjetivamente lá no mundo espiritual que eu nem sei. Quando a gente se aproxima de Jesus, se transforma em pedra viva. Amém, glória a Deus, sou pedra viva. Não, Pedro é objetivo aqui. E ele diz como que essas pedras começam a existir. Sabe quando que eu me torno pedra viva? Quando eu me aproximo de Jesus para obedecer. Quando eu começo a obedecer a verdade. Por mais duro que seja. Quem está comigo ainda? Por mais duro que seja, obedecer a Jesus. Deixa eu dizer, querido, não é fácil obedecer a Jesus.
É mais fácil você obedecer os seus instintos carnais. Muito mais fácil. É mais fácil você seguir o sistema, o mundo, a moda. É mais fácil do que obedecer a Jesus. Obedecer a Jesus não é fácil. E não há na Bíblia nenhuma promessa de que seria. Mas a única coisa que pode purificar a nossa vida e nos transformar em pedras vivas é a obediência à verdade. Bendito seja o nome do Senhor. A perguntinha básica é aquela: como que Jesus mandou fazer? Então vai fazer conforme Ele mandou na Escritura. Ah, mas não tem mais nem menos. É do jeito que Ele mandou na sua palavra. Só assim seremos purificados e lapidados como pedras vivas do seu edifício. 23. Vocês foram regenerar. Vou continuar o 22 aí. Agora vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Pastor, você mudou de assunto? Você não estava falando de pedra? Então, aqui continua falando de pedra. Mas a pedra é uma figura. Mas é uma figura bem aplicada, porque assim, tem crente que até hoje é uma pedra, mas é uma pedra morta. Em todos os sentidos, inclusive no sentido relacional. Eu não quero ser teu amigo. Eu não quero ter comunhão com você. Eu só quero as bênçãos. Eu só quero ser igreja. Me deixe em paz. Precisa curar. Precisa obedecer a Jesus. Você pode não ser aquela pessoa. Pode não ser isso. Tem gente que é até exagerado. É muito. Você pode até não ser, mas você tem que deixar de ser ranzinza. Você tem que deixar de ser pedra dura. Você tem que deixar de ser seco, mal educado. Bendito seja o nome do Senhor. Está aí na sua Bíblia, confere, 22. Agora que vocês purificaram, algum irmão lê, qualquer versão que tiver. Pronto. Olha lá. Igual a gente está fazendo, né? Como esses dias, né? Pastor, é um amor tão ardente. Aqui não está falando de namoradinhos. Aqui não está falando de amor erótico. Aqui não está falando de amor de atração física, sexual. Aqui está falando de amor ardente, fraternal. Eu te amo tanto que eu vou repartir o meu pão com você. O meu bocado é meu e a outra metade é sua. A sua dor é a minha dor. O que você sente, eu sinto. Eu me importo com você. Eu quero andar com você. E isso não é papel só do pastor da igreja. É papel de todas as pedras vivas do seu tempo. E se nós estamos duros nisso, precisamos nos adequar à pedra angular. Porque a pedra angular amou Judas até o fim. O último encontro de Jesus com Judas. Depois dele ter dado provavelmente muito trabalho, Jesus sabia o tempo todo que ele era um diabrado do grupo. Mas Jesus não era. O segredo de ser cristão verdadeiro, irmãos, é que você reconhece quem tem um diabo no corpo, mas você não se abala, porque você sabe quem você é. Vou sair dessa igreja, porque essa igreja tem endemoniado. E qual é a igreja que não tem? E os piores demônios são aqueles que não se manifestam. É bom aquele demônio, no sentido, tá? Ave Maria. É bom quando o demônio já não resiste à virtude e manifesta. Aí vai cheio do marcão, cheio do Espírito Santo. Só em nome de Jesus, só. Pronto, acabou. Agora, tem espíritos que ficam na igreja e não se manifestam. São aqueles que ditam as heresias. São aqueles que instigam as irmãs à sensualidade. São aqueles que instigam a contenda, a divisão. É sutil, entendeu? Vou na sua casa, Márcio, para a gente orar. Chega lá, ó, o assunto é o Denilson.
costa larga. É um Pedrinho também que Deus está tratando, como nós. Mas quem está entendendo? Amém. Irmãos, nós precisamos ser purificados pela obediência à verdade, que nos leva ao amor fraternal. Então o que Pedro está fazendo? Ele está nos ajudando a perceber se a gente está ou não lapidado. Pelo menos você está sendo. Porque se não está redundando em amor, o processo de Deus na nossa vida, não amoleceu em nada do coração, você continua bruto, violento, estúpido. Você precisa ser quebrado. Como que é aquela musiquinha? Quebranta, Senhor, o meu coração, para ministrar real adoração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da sua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração. Perigosíssima essa oração. Ele vem para dentro daquela de 6 filhos. Para uns teria que ser de 12 filhos. Bendito é o nome do Senhor. Não sei qual a sua intenção, Deus conhece o coração. Conhece o meu. Você quer ser parte do templo vivo do Senhor? Você quer pertencer à igreja de Jesus? Vai precisar se relacionar. Vai precisar quebrar o gelo e perceber as pedrinhas que estão sendo lapidadas ao teu lado. Vamos fazer isso? Pode ser? Assim, e aí, pedra? Bom dia, pedrinha, pedregulho. Tudo bem? Porque a gente vai ter que ser encaixado no mesmo edifício, irmão. Você imagina? Nós somos tão diferentes, né, Marcos? Somos muito diferentes. Como tem gente diferente aqui? E eu olho daqui e eu falo, Senhor, como pode o Senhor reunir tanta gente ruim assim num lugar só? Vem, pastora. Só Jesus para fazer isso. Ele reunir nós, tudo num lugar só. E não dá briga. Não sei, né? Tem lugar por aí que dá, irmãos. A gente tem que vigiar. Tem gente que fica admirada, assim, engraçado, a igreja de vocês vai fazer 22 anos, mas que não saiu nem do soco ainda. Murro mesmo na frente, não saiu. E não vai sair em nome de Jesus. O que depender de nós, não vai sair. Não precisa, porque Deus é Deus de contenda. A igreja de Deus tem paz. A igreja de Deus considera que o outro é pedra como ele, e que sem Jesus todos estariam mortos. Bendito seja o Senhor. Obrigado, Jesus. Quem pode agradecer ao Senhor? Porque quando a gente chegou perto dele, ele deu vida para a gente. Presta atenção, não há lugar para orgulho. Não há lugar para orgulho. Não há lugar para vanglória. Não há lugar para ninguém se achar, se sentir em cima do outro, porque ele é a pedra principal. Tem um cântico antigo, lembra, mano? Que o refrão fala assim: precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Vamos de novo, Pedrinho, ajuda aí. Você já foi assembleando de roxo, que eu sei. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus.
Sabe como que a gente reconhece que Pedro está cheio do Espírito Santo? Não é só porque está escrito que Pedro estava cheio do Espírito Santo. Sabe como que a gente reconhece, Vinícius, que uma pessoa está cheia do Espírito Santo? Quando ele coloca o holofote na pessoa de Jesus Cristo. Irmão, quando Jesus começa a ser exaltado e o nosso ego começa a cair, você está cheio do Espírito Santo. Quando já não é mais o que você quer, não é sua vontade, do seu jeito, mas quando você fala assim, opa, peraí, é Jesus, Jesus é o Ele é a pessoa, Ele é importante, é Ele que tem que ser agradado, é Ele que tem que ser a base, é Ele que tem que ser, é dele o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é o autor, o consumador da nossa fé, é Jesus, Jesus. Quem pode colocar comigo Ele no primeiro lugar em oração? Diga para Ele, Jesus, toma o primeiro lugar na minha vida. Eu saio hoje do lugar que é teu, Senhor. Me perdoe se eu usurpei o teu lugar. Até quando eu quero mudar as coisas, irmãos, presta atenção. Eu quero mudar as coisas, mas espera aí, quem é que muda as coisas? E se você for instrumento de Deus para mudar alguma coisa, você vai ter que reconhecer que foi Jesus. Na tua casa, na tua família, nas tuas finanças, lá no teu emprego, no teu bairro, sei lá onde você vai andar ainda, por onde Deus vai te levar. Se não for Ele falou: se vocês estiverem ligados em mim, vocês vão dar muito fruto, porque sem mim. O 23 diz: vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, eu vou me orgulhar do quê? Se eu não existir. A minha existência não estava mais de acordo com o encaixe do templo vivo do Senhor. Não tinha como eu ser edificado. Deus olhou para mim e viu e fez assim, ó. Eu estou usando isso aqui como liberdade minha, tá? Não está na Bíblia, isso nem aconteceu. Mas só para eu entender melhor, primo. Deus olhou para mim e fez assim, igual a Elza faz, que ela aprendeu lá na Bahia. Isso. A Elza olha e fala assim, Alguém já viu isso? Tipo assim, você fica desacorçoado, você fala assim, aí, como que fala lá em Minas, lá, cara? Isso. O que mais? Vixe. O outro fala, né? Deus olhou, irmãos, mas o que Ele fez? O nosso Deus é um Deus que em Jesus Ele nos criou de novo. Assim que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Bendito seja o Senhor. O diabo perdeu mais uma vez. Você está aqui diante da verdade. A verdade é que Deus recriou você. Você não é mais um Deus. Você está recriado. Não importa o que o teu coração esteja sentindo nessa noite. Você é uma nova criatura. Você crê em Jesus? Você é uma nova criatura. O diabo te perdeu para sempre. Acabou. Você não é mais morada dele. Nem tem poder. Você não é mais. Pode ter mazela na tua vida ainda? Pode, mas Deus vai tratar. Você crê nele? Ele é pedra viva. Você vai sair daqui crendo que a sua vida será transformada por ele. É quando chega perto dele que a gente tem vida. Fora dele é pedra morta. É isso que Pedro está falando. E isso é contínuo até ele voltar. 24. Pois toda a humanidade, incluindo Pedro, né, é como a relva. Toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha. Sabe aquelas plantinhas de... Lá em casa tem uma chamada 11 horas. Quando dá umas 10h30, 11 horas, ela começa a abrir com o sol. Só que aí, irmão, quando o sol baixa, você olha lá, ela já fechou. E tem outras mais sensíveis, umas plantinhas sensíveis que dá por cima da grama, assim, ó, nas montanhas. Ela nasce, pá. No final do dia, ela morre. Assim é a força humana. A relva murcha e cai a sua flor. Alguém leu 25? Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Pedro diz: esta é a palavra que foi anunciada a vocês. Agora vamos para 1 Pedro 2, 1 e 3.
Esse tem? Pedro 2, de 1 a 3. Não, não é esse não. É no capítulo 2, o que a gente leu no começo. Portanto, livrem-se de toda a maldade e de todo engano. É isso aí, né? Ok. E de todo engano, hipocrisia, inveja, toda espécie de maledicência. Isso aqui, irmãos, volta um pouquinho. Quando você lê a Bíblia, nunca leia como um encargo de Deus para que você resolva tudo. Creia que Deus está falando com você. Quando Deus diz, quando Deus fala alguma coisa, a palavra dele está carregada de poder e virtude para te ajudar. Amém? Deus não ia falar para aquela prostituta, vai em paz, não peca mais, se vira. Não, ele falou, vá em paz e não peque mais. A palavra dele estava capacitando aquela mulher a nunca mais se prostituir. Era isso que estava acontecendo ali. Olha lá, portanto, livre-se. O que é para fazer? Livre-se. Se liberte. 2. Como crianças, desejo de coração, leite puro, por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom. Deus vivifica, lapida a pedra bruta e que não se encaixaria na parede dele, da sua edificação. Se não houver sujeição à palavra, se não houver renúncia, humildade de se abaixar a cabeça e dizer assim, peraí, o que eu estou pensando, o que eu estou querendo não está de acordo com o que está na palavra de Deus, nas escrituras. Então eu abro mão da minha opinião. Eu vou seguir o que a Bíblia diz. Se não houver essa humildade, não há como fazer parte do tempo espiritual que Deus está construindo. Quem entendeu? É esse o sentido de tropeçar na pedra. Tropeçar na pedra ou eu encaixo porque fui lapidado, ou eu não consigo encaixar. A pedra está me impedindo, porque ela já tem a base definida. É essa ideia de que Cristo não se adequará jamais às nossas regras. Vamos ler o 4, 5 para encerrar. À medida que se aproximam dele, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus, preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. A igreja não é apenas uma organização humana, uma organização falha, imperfeita. A igreja não é somente isso. Toda a organização, toda a instituição humana chamada igreja tal, igreja tal, igreja tal, igreja A, B, Y, Z, toda a igreja, comunidade evangélica, seja a igreja que for, ela é imperfeita como instituição humana. Ponto. E outra, e às vezes ela é ruim mesmo, mas pior ainda que você está lá. A igreja de Cristo é uma casa espiritual que está sendo construída por Deus a partir de Jesus, que é o seu fundamento. Jesus é o seu modelo, Jesus é o seu padrão. A igreja não foi criada para satisfazer os anseios humanos. Presta bem atenção, queridos. A igreja não foi criada para satisfazer anseios humanos. Esse não é o seu objetivo. Isso seria um clube. A igreja que objetiva satisfazer os anseios das pessoas precisa ser chamada de clube, não igreja. A gente pode transformar a instituição em algo muito agradável. Amém, queridos? Isso é uma coisa. Agora, se eu vier para cá achando que todos os meus anseios
eu teria aqui todas as respostas e vocês têm a obrigação de me satisfazer. Se eu vier com esse pensamento, é pedra morta. Tem que quebrar. Tem que lapidar. Porque a igreja é casa espiritual onde Deus habita. Pelo Espírito Santo. Não é do nosso jeito. A igreja é um organismo vivo. Um corpo que se articula nas regiões espirituais para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. A igreja está aqui reunida hoje. Você está pensando que essa reunião está só aqui? Ela está ligada lá na presença do Pai. Eu vim em nome de Jesus, com muita sinceridade. Tem mais alguém que veio aqui em nome de Jesus? Com sinceridade, deixa eu dizer, nós estamos hoje de manhã ligados no céu. Bendito seja o nome do Senhor. Deus pode fazer os seus ministros enviar respostas aqui hoje e tocar a sua vida de modo como você nunca esperou. Ele pode hoje desencadear processos na sua vida que você nem aguardava. Você não tem orado? Você tem clamado ao Senhor? Quantos aqui às vezes têm sido até despertados, às vezes em horários, meu Deus, e clamam, oh Deus. Tem gente que anda na rua, oh Senhor, e Ele te diz essa manhã, eu tenho ouvido a tua oração, a palavra diz, clama a mim, eu vou responder, eu vou anunciar a vocês coisas grandes e firmes que vocês não sabem. A casa, Ele diz, a minha casa será chamada casa de oração. E o termo é casa de oração para todos os povos. Porque a igreja é sacerdócio santo. A igreja, a gente é lapidado por Deus para poder receber as pedras mortas e dar uma encostadinha nelas. Você encosta nelas, anda com elas, elas começam a ter vida também. A igreja é isso, é casa de oração para todos os povos. A gente engrandece o Senhor, oferece sacrifício, mas a gente também proclama as grandezas daquele que nos chamou das trevas, a sua maravilhosa luz. A igreja é viva, a igreja não está morta. Eu quero te dizer nessa manhã, se você está cansado fisicamente, emocionalmente, se o seu sentimento está no chão, essa semana você disse, Deus, eu não vou continuar, mas nessa manhã o Senhor está dizendo, eu te dou vida, eu te dou vida, eu sou a pedra viva. Bendito seja o Senhor. Aqui está a igreja do Deus vivo, que não foi comprada com coisas corruptíveis. A igreja de Cristo foi comprada com sangue do seu Filho, derramado naquela cruz. Olha o que Pedro diz, a partir dos versos 6 a 10. Pois assim é dito na Escritura: eis que em Sião, eis que põe em Sião uma pedra angular, pode ler comigo, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia, presta atenção, jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, nem sequer era um povo, mas agora, o povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Aleluia. Aleluia. A igreja existe por causa de Cristo, para a glória de Deus. A vida da igreja vem de Jesus. A vida da igreja, quem nele crê e obedece, se torna uma pedra viva que serve para a edificação desse templo espiritual, onde habita o Espírito Santo, onde há crentes obedientes a Jesus. Há um sacerdócio real em evidência.
Irmão, pode ser um remanescente. Enquanto tiver 2, 3 pessoas aqui dentro que estão obedecendo a Jesus, tem uma ligação direta no céu, há um sacerdócio acontecendo. A gente ora aqui, Deus ouve oração. Deus manda de lá, a gente ministra aqui. Sacerdócio real, nação santa. Sabe o que é nação santa? No meio da terra inteira, Deus tem uma nação que não é demarcada com limites geográficos. Bendito seja o nome do Senhor. Nessa manhã vai dar 11 horas. No Japão vai dar 11 horas da noite. Tem um pedacinho. Tem um pouquinho de pedra viva lá. Então vamos, Senhor. Etiópia, Sudão, Burkina Faso, Argentina. Vai falando em países, Albânia. O que mais? Canadá, Espanha, Portugal, Estados Unidos. Oh, aleluia. Quando ele voltar, a trombeta vai tocar, vai unir tudo, vai virar uma nação só. Aleluia! Quem está esperando? Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Quem eu sou na igreja? Uma pedra bruta, morta, sem valor? Que não encaixa? Eu creio em Jesus, estou disposto a obedecer. Porque quando eu me achego a Ele arrependido e quebrantado, então Ele me faz uma pedra viva nesse edifício. Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela Tua palavra santa e bendita.